Olá a todos, quando que se encontrei bem. Primeiramente vou ler aqui a introdução do quarto domingo depois de Pentecostes, que está no Missal de Gaspar Lefebvre, na edição de 1940, publicada em 1940, que faz aqui alusão, por causa da parte do breviário, no Antigo Testamento, de David e de Golias, e a correlação que isso tem com Cristo, e depois faz a alusão também ao Evangelho que foi falado neste domingo, da barca, no milagre que aconteceu, que ocorreu na barca. E antes de fazer as meditações pelo padre Bartolomeu de Cantal, de 1600 e troca ao passo, que reforço que está escrito em português antigo, ou seja, é um português que a ler é bastante complicado, porque lê-se de uma forma e está escrito de uma forma completamente distinta do português corrente. Sem mais demoras, vou começar a ler agora aqui a introdução do quarto domingo de Pentecostes, que está no Missal Gaspar Lefebvre, de 1940. E seguidamente irei então colocar em foco a passagem do Evangelho do domingo, do quarto domingo depois de Pentecostes. A confiança em Deus, no meio das lutas e sofrimentos desta vida, é o pensamento dominante em toda a liturgia deste dia, tirada do breviário da leitura da história de David e de um episódio da vida de São Pedro, cuja festa se aproxima. Destes dois elementos tão diversos foram escolhidas as diferentes partes da missa. Quando Deus rejeitou Saul por causa do seu orgulho, disse a Samuel que ungisse como rei ao filho mais moço de Jessé, que era ainda criança, e Samuel ungiu no meio dos seus irmãos. E, desse dia, o Espírito de Deus retirou-se de Saul e pousou sobre David. Ora, os filisteus, querendo recomeçar a guerra, reuniram o seu exército sobre o flanco da montanha. Do seu lado, Saul colocou o seu exército sob o flanco da montanha oposta, de modo que se achavam separados por um vale, onde passava uma torrente. Saiu do acampamento dos filisteus um gigante chamado Golias, trazendo um capacete de bronze, couraça de escamas, botas e um escudo de bronze a cobrir-lhe os ombros. Trazia, a tiracolo, uma garrocha e brandia uma lança cujo ferro pesava 600 ciclos. Desafiava Israel. Escravos de Saul, bradava, escolhei um campeão que se venha medir comigo. Se ele me abater, seremos vossos escravos. Se eu o abater, sereis os nossos. Saul e todo Israel foram apoderados de terror, e, durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde, renovando o desafio, sem que alguém ousasse levantá-lo. Entre mentes, veio o jovem David ao acampamento de Saul, onde estavam seus irmãos. E, ao ouvir o Golias, o terror de Israel, cheio de fé, exclamou: Quem é este filisteu, este pagão, para insultar o exército de Deus vivo? Ninguém esmoreça em Israel, eu combaterei o gigante. Vai, diz-lhe Saul, e Deus esteja contigo. David tomou o bastão e a funda. Funda significa fisgo. Atravessou o leito da corrente, na qual escolheu 5 pedras bem redondas, e adiantou-se ousadamente para o filisteu. Este, vendo o menino, desprezou-o. Serei eu um cão para vires a mim com um bastão? E amaldiçoou o pequeno por todos os seus deuses. David respondeu-lhe: Vou a ti em nome do Deus vivo, do Deus de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo toda a terra saberá que não é pela espada nem pela lança que este Deus salva. Ele é o Senhor da guerra e dá a vitória a quem bem lhe parece. Precipitou-se o gigante sobre David. Este colocou uma pedra na funda que fez girar e a pedra penetrou na testa do gigante, que caiu completamente prostrado, com a cara em terra. Atirou-se, então, David sobre o gigante e, desembandilhando-lhe a espada, matou-o, cortando-lhe a cabeça, que ele levou para mostrá-lo aos filisteus. À vista da cabeça do monstro, debandaram os filisteus e o exército de Israel com um brado de guerra. Os perseguiu e massacrou. Os filhos de Israel, explica Santo Agostinho, achavam-se há 40 dias diante do inimigo. Os 40 dias, por causa das 4 estações e das 4 partes do mundo, significam a vida presente, durante a qual o povo cristão vê-se continuamente obrigado
a combater contra Golias e o seu exército, isto é, contra o diabo e os seus anjos. Entretanto, este povo não se poderia vencer se o verdadeiro não poderia vencer. No entanto, este povo não poderia vencer se o verdadeiro David, o Cristo, não tivesse descido com o seu bastão, quero dizer, com o mistério de sua cruz. David, figura de Cristo, saiu das linhas, tomou o bastão e marchou contra o gigante. Em sua pessoa simbolizou-se o que mais tarde se cumpriu em Nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, o Cristo, o verdadeiro David, vindo para combater o Golias espiritual, que é o diabo, carregou a sua cruz. Notai, meus irmãos, o lugar em que David feriu a Golias, exatamente na fronte, onde não tinha o sinal da cruz. Assim como o bastão representava a cruz, também a pedra que feriu a Golias figurava o Cristo, Nosso Senhor. O exército de Israel é a igreja que padece as humilhações impostas por seus inimigos. Geme enquanto espera a liberdade. Pede ao Senhor, que é uma fortaleza para os infelizes, à hora da perseguição. Ao Senhor, que é o refúgio e o libertador, que venha em seu socorro, para que o inimigo não diga, eu o venci. Isto são tudo citações célebres. Está tudo entre aspas. Com confiança diz, vinde em nosso auxílio, ó Deus, para a honra do vosso nome, e livrai-nos. O Senhor é a minha salvação. Quem poderá recear? O Senhor é a segurança da minha vida. Quem me fará tremer? Embora visse um exército armado contra mim, não temeria o meu coração. São os meus inimigos e perseguidores que vacilam e caem. A Igreja serve a Deus guiada assim pela providência, alegre e pacificamente. A mesma lição nos é dada pelo Santo Evangelho escolhido em vista da próxima festa de 29 de junho. Certo evangelário de Wurzburg denomina este domingo Dominica ante Natali Apostolorum. E a barca de Pedro, escolhida por Jesus para pescar, é a de Simão, que ele ordena de fazer-se ao largo. E a barca de Pedro, escolhida por Jesus para pescar, é a... Tendo aqui uma pausa. Okay. E a barca de Pedro, escolhida por Jesus para pescar, é a Simão que ele ordena de fazer-se ao largo, e o apóstolo, à ordem do mestre, atira as redes que se enchem a romper. Pedro, tomado de surpresa e temor, adora o mestre e por ele é escolhido para ser pescador de homens. Esta barca, explica Santo Ambrósio, é representada por São Mateus, batida pelas ondas, e São Lucas, nula mostra repleta de peixes, quadro das flutuações da Igreja nascente e da sua prodigiosa fecundidade mais tarde. Não corre perigo algum a barca que leva a sabedoria e voga ao sopro da fé. Que poderia ela temer, tendo como piloto aquele a quem se firma a Igreja? O perigo existe onde há pequena fé. Aqui, tudo é segurança porque o amor é perfeito. Ao comentar um evangelho muito semelhante a este, onde São João narra a pesca milagrosa realizada após a ressurreição do Salvador, São Gregório escreve: que figura o mar, senão o século presente, onde as vicissitudes e agitações desta vida corruptível se assemelham a ondas que incessantemente batem e quebram? Que representa a terra firme da margem, senão a perpetuidade do repouso eterno? Porque os discípulos ainda se achavam entre as ondas desta vida mortal, trabalhavam no mar. Nosso Redentor, porém, havendo deixado a corruptibilidade da carne, estava, após a ressurreição, sobre a margem. Em São Mateus, Nosso Senhor compara também o reino dos céus a uma rede atirada no mar para apanhar toda a sorte de peixes. Ao encher-se, os pescadores retiram-na e, assentados à beira do mar, guardam os bons e rejeitam todos os maus. O batismo era da mesma forma representado nas catacumbas por um pescador que retirava um peixe fora d'água. Será o papel da Igreja, da qual Pedro é o chefe, pescar homens, isto é, livrar as almas de todos os perigos que correm no mundo figurado pelo mar?
Novo método de pescar seguramente, diz São João Crisóstomo, porque os pescadores tiram os peixes fora da água para dar-lhes a morte. Nós, porém, lançamos as redes na água e os que apanhamos são vivificados. As redes dos apóstolos, diz São Gregório, na homilia de hoje, não destroem aqueles que apanham, mas os conservam e, do fundo do abismo, trazem-nos à luz. Elevam para as alturas os que se agitam nas profundezas. Na barca de Pedro, sacudida pelas ondas agitadas e tempestades deste mundo, ponhamos toda a nossa confiança em Jesus. Ele nos salvará, pela sua Igreja, dos ataques do forte armado, o demónio, como salvou por David o exército de Israel, desafiado pelo gigante Golias. Meditações de 1600 e troca ao passo pelo padre Bartolomeu de Cantal, traduzidas para português corrente, do quarto domingo depois de Pentecostes. Naveta significa barca, embarcação, e turbas significa multidões. Refere o evangelista São Lucas que, estando Cristo Senhor Nosso nas praias de Nazaré, as turbas chegavam a ele com ímpeto e fervor para ouvirem a palavra de Deus. Vendo o Senhor duas navetas ancoradas, subiu a uma que era de São Pedro, e rogando-lhe que a apartasse um pouco de terra, dela ensinava e pregava às multidões. Nestas palavras, havemos de considerar alguns documentos muito importantes que o Senhor dá aos pregadores e aos ouvintes. Para ouvirem a palavra de Deus, chegavam as turbas a Cristo Senhor Nosso com grande ímpeto e fervor. E porque chegavam com ímpeto e fervor, se aproveitavam da sua pregação e da sua doutrina. E esta poderá ser a razão porque, havendo tantos pregadores e tantas pregações, há nos ouvintes tão pouco aproveitamento. Vão às pregações, ou por costume, ou por curiosidade, e sem fervor e desejo de se aproveitar, e por isso se não aproveitam das pregações, e é grande lástima que de tanta pregação haja tão pouco fruto. Para pregar às turbas, subiu o Senhor a uma naveta. Fez da naveta púlpito. Pescadores hão de ser os pregadores evangélicos, que por isto, quando o Senhor chamou os seus discípulos para pregadores do seu evangelho, os fez pescadores de homens. E se os pregadores hão de ser pescadores, o púlpito há de ser naveta. O púlpito de onde preguem há de ser naveta de onde pesquem. Que se os pregadores não pescam almas, nem o púlpito é naveta, nem eles, pescadores. E para pescarem almas, as pregações hão de ser de doutrina do Senhor, pregando nesta ocasião da naveta, diz um evangelista que ensinava às multidões. Quando pregava, ensinava, porque era a sua pregação toda de tal doutrina que servisse até para as multidões, e porque muitas vezes as pregações não são de doutrina e tal doutrina que sirva até para as multidões, não fazem frutos às pregações. Das duas navetas que ali estavam, subiu o Senhor para pregar à que era de São Pedro, para nos ensinar também a nós, quando ensinava às multidões, que a verdadeira, sólida, segura e, enfim, doutrina de Cristo era só a que se pregava e ensinava na naveta de São Pedro. E não só diz o evangelista que o Senhor subiu à naveta de São Pedro, mas também que se sentou nela para ensinar às multidões, mostrando que o Senhor não só fez da naveta púlpito para pregar a verdadeira doutrina, mas também cadeira para ensinar e definir o que se havia de crer. E é o que temos na naveta de São Pedro, a doutrina católica, que se há de ensinar, e as verdades que se hão de definir e se hão de querer, concedendo estes poderes à cadeira de São Pedro e dos sumos pontifícios seus sucessores. Graças vos damos, Senhor, por concederes tantos poderes à naveta da Igreja e à cadeira de São Pedro. E graças vos damos por nos meteres na naveta da Igreja Católica, aonde só é sólida e segura a doutrina que ensina, e verdadeira fé, e crença de vosso Santo Evangelho. Oh, que grande felicidade! E que fora de nós se não fôssemos embarcados nesta naveta. Condenáramos-nos para sempre,
como todos os que nesta naveta não vão embarcados. E subindo o Senhor à naveta para ensinar às multidões, rogou a São Pedro que se afastasse a naveta um pouco de terra. E mandou apartar a naveta da terra para pregar às turbas, porque para pregar o que Cristo pregava e as turbas receberem e se aproveitarem da sua doutrina, era necessário que se apartassem da terra. O que Cristo Senhor nosso pregava e se deve pregar era desenganos do mundo e desprezo das coisas da terra, das suas riquezas, das suas honras, das suas delícias, pobreza de espírito, abnegação de si e seguimento da cruz. E, finalmente, desapego das coisas da terra e afetos terrenos. E, se o pregador e mais os ouvintes se não apartarem destes afetos, nem o pregador há de persuadir esta doutrina com efeito, nem os ouvintes hão de aceitar com fruto. E para o Senhor nos deixar esta doutrina, rogou a São Pedro que apartasse da terra a naveta, quando dela quis pregar às multidões. Como há de persuadir desprezo do mundo o que tiver pegado a ele o seu afeto? Como se há de persuadir desapego das coisas da terra aos que lhe tiverem aferrado o seu coração? Dai-nos, Senhor, um tal desapego das coisas da terra, que ponhamos o nosso afeto nas do céu, e nos façamos capazes de receber a vossa santa doutrina. Segundo ponto. Depois de Cristo Senhor Nosso pregar às multidões na naveta, encaminhou a doutrina para a pesca, e para esta ser abundante, mandou a São Pedro que guiasse a naveta para o alto, e aos demais que lançassem as redes. A São Pedro, e só a São Pedro mandou, que guiasse a naveta, porque o que guia há de ser um só, e este foi São Pedro, porque era a cabeça dos demais. A São Pedro mandou que guiasse, e aos demais que lançassem as redes para onde São Pedro guiava a naveta. Mandou a São Pedro que guiasse a naveta para o mar alto, e aos demais que o seguissem com as redes lançadas. Porque junto à praia não se pescam muito, nem grandes peixes. E em outra ocasião, pescando São Pedro com os demais discípulos no mar de Tiberíades, se encheu a rede de muitos e grandes peixes. E não estava a naveta tão perto da terra que não distasse quase 1200 covados da praia. Este português antigo é um espetáculo. Este mundo é mar. Nós somos os pescadores. A naveta é a de São Pedro. E São Pedro o que a guia. O peixe são as boas obras. E para ser abundante a nossa pesca, havemos, seguindo a São Pedro, guiar para o mar alto. Havemos aspirar ao mais perfeito. E a isto nos provocam os santos, como o seu exemplo, e com a sua doutrina, que ponhamos o ponto alto. Sabiam que por nossa miséria sempre abaixa a nossa pontaria. E, para virmos acertar com o que é razão e com o que devemos, havemos pôr o ponto mais alto, como o que atira para vir a dar no alvo. Melhor pontaria fez David com a sua pedra à cabeça do gigante, do que a pedra do monte aos pés da estátua. Porque se a de David baixara, não acertara na cabeça, mas ainda dera no corpo do gigante, e se a do monte baixara dos pés da estátua, perdera o tiro. Eis aqui porque muitos não acertaram os tiros, nem dão no alvo, porque não o põem no ponto mais alto. Põem uns o ponto em não pecar mortalmente. E tão boa a hora que assim seja. Dizem que com isto se contentam, porque isto lhes basta para se salvarem. Mas como não põem o ponto mais alto, em não pecarem venialmente, desce a pontaria, erram o alvo e caem em pecados graves. Põem os outros o ponto em uma vida comum, em satisfazerem as suas obrigações ordinárias. Dizem que isto lhes basta para o seu estado, e que se não metem em mais perfeições, e como não põem o ponto mais alto em tratar de vida perfeita, desce a pontaria, e nem satisfazem bem as obrigações da vida comum. E todos estes se enganam, porque para fazerem e conservarem o bom, é necessário aspirar ao melhor.
E é o que São Paulo aconselhava aos coríntios. Aspirai ao melhor, ponde o ponto no melhor, para vir a dar e conservar o bom. E não só havemos aspirar ao melhor, para vir a dar e conservar o bom, mas para chegar ao melhor. Nos aconselha Cristo Senhor Nosso: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O Padre, a lápide: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Este, como sicut, significa semelhança e não igualdade. E à semelhança e imitação da perfeição infinita de Deus, quer Cristo Senhor Nosso que aspiremos, e não só que aspiremos, mas que cheguemos, pois diz que sejamos perfeitos como o Pai Celestial. Logo, pelo conselho de Cristo Senhor Nosso, havemos de aspirar e fazer por chegar ao melhor e ao mais perfeito. Nem contra esta doutrina valem, ou são de algum vigor as desculpas, as escusas que alguns dão. Dizem uns, fundados em seu parecer em humildade: e eu, miserável, me havia atrever a aspirar a esta altura e perfeição? Respondendo, São Paulo diz que Deus Senhor Nosso, antes da criação do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e imaculados à sua vista em caridade. E Cristo Senhor Nosso diz que sejamos perfeitos, como é o nosso Pai Celestial. Pois é crime ou atrevimento aspirar e fazer por chegar àquilo para que Deus nos escolheu e Cristo diz que cheguemos? Quantos mais seremos nós os primeiros que aspiramos a essa altura e perfeição? Quantos da nossa mesma natureza ponhamos os olhos neles, leamos as suas vidas e nos animaremos ou confundiremos e até a mesma confusão nos servirá de despertador. De Santo Antão se refere que, aspirando a maior perfeição, com tanto cuidado se deu ao exercício das virtudes, que quando via algum monge excelente em algum, procurava com todo o esforço imitá-lo nele, com que o veio a excedê-los a todos e em todas, e chegar a um tão alto grau de perfeição. Ainda assim, vindo de ver a São Paulo, primeiro ermitão, lhe perguntaram os seus discípulos: Padre, aonde haveis estado? E o santo lhes respondeu chorando: Ai de mim, que falsamente tenho o nome de religioso. Via Elias, via o Bautista no deserto, pois via Paulo no paraíso. De São Machário se conta que, havendo visitado uns monges de grande perfeição, chorava depois dizendo: Vi os monges, e a seu respeito não sou eu monge. Destes exemplos se prova como estes santos, sendo homens como nós, aspiravam à maior perfeição, e uns com outros se confundiam e animavam. E Santa Teresa passou a mais, porque fez votos de fazer sempre o que entendesse ser mais perfeito. Bem convencido fica logo o erro dos que dizem que se não atrevem a aspirar a tanta perfeição. E também o de outros, ou dos mesmos que dizem, reconhecem que se pode e é mais conveniente aspirar à maior perfeição, mas temem meter-se em alguns perigos, em que alguns e algumas cairão. Respondo que muitos e muitas, mais em número excessivo, o procuraram e conseguiram sem cair nestes absurdos, e os que caíram foi pela sua soberba ou indiscrição de quem os governava. Porque se o Senhor nos manda aspirar a esta maior perfeição, obrigou-se a nos dar os seus auxílios para não cairmos nestes absurdos. Dizia David a Deus: Senhor, vós pusestes altíssimo o vosso refúgio. E se Deus põe o seu refúgio no alto e no altíssimo, no alto e no altíssimo assegura o seu refúgio. Quanto mais que perigos no alto e no baixo os pode haver. São Pedro, uma vez, perigou no mar alto, e outra areou em 2 palmos de água de uma bacia. E ainda assim, hoje o mandou Cristo Senhor Nosso a ele e aos mais discípulos, e neles a todos nos guiar para o mar alto, para ser abundante a pesca que não fora junto à praia. Dai-me, Senhor, tal fervor que guie a minha naveta para o mar alto, para ser abundante de boas obras a minha pesca, que aspire ao mais perfeito, que ponha o ponto alto, para que,
quando por minha miséria abaixe, ainda assim dê no alvo a observância da vossa santa lei e da vossa divina vontade. Terceiro ponto. Mandou o Senhor a São Pedro que guiasse a naveta para o mar alto e nos discípulos que lançassem as redes, porque para o sucesso da pesca pouco ou nada importara guiar a naveta para o mar alto, se estivessem recolhidas as redes. Mas porque para lançá-las com proveito é necessário destreza, vejamos as circunstâncias com que o Senhor mandou que as lançasse. Tanto que o Senhor mandou a São Pedro que guiasse a naveta para o mar alto, logo mandou aos discípulos que lançassem as redes. Porque os pescadores, para ser fecunda a sua pesca, nunca hão de ter as redes ociosas. Depois do evangelista dizer que estavam ancoradas as navetas, adverte que os pescadores estavam lavando as redes, para nos dizer que se estavam ancoradas as navetas e não estavam lançadas as redes, era porque os pescadores as estavam lavando. A Pedro e a André chamou o Senhor quando estavam lançando as redes, e a Diogo e a João quando as estavam compondo, ou como diz São Mateus, quando as estavam refazendo. Porque os pescadores que Deus chama hão de sempre estar ocupados com as redes, ou laçando-as, ou lavando-as, ou compondo-as, e mais refazendo-as, ou laçando-as no mar, ou lavando-as de toda a imundícia, ou compondo-as, ou refazendo-as de novo, com novo fervor, para as tornarem a lançar. E só deste modo se fecunda a sua pesca. Mandou mais o Senhor que lançassem de todo as redes, que as largassem e as estendessem. Porque se as não lançaram, ou as estenderam de todo, escaparão muitos peixes que entrarão nas redes, se estenderam. E a razão porque nos escapam muitos peixes de boas obras, porque não estendemos de todo as nossas redes. Mandou também o Senhor que lançássemos as suas redes, porque há muitos que querem pescar com as alheias. Pedem aos outros que os encomendem a Deus, que roguem por eles, e que façam por eles alguma penitência ou boas obras, e eles não as fazem, nem se encomendam ou oram a Deus. Não me parece mal que nos valhamos das redes alheias, mas também havemos de lançar as nossas. No prato espiritual se conta de um monge gravemente tentado do espírito de fornicação, que recorria a outro de muita virtude, para que rogasse a Deus por ele. O venerável velho o fazia com muita instância e eficácia, sem que aproveitassem ao tentado as suas orações. E foi-lhe revelado que não valiam as suas orações ao tentado, porque ele não concorria com as suas, nem fazia da sua parte. Avisou-o da revelação, e o tentado avisou-o da revelação, e o tentado orou, jejuou e fez penitência, e então foi ouvido do Senhor e livre da sua tentação. Não pescou coisa alguma enquanto se valeu só das redes alheias, e não lançou as suas. Lancemos, pois, também as nossas, quando nos valermos das alheias. Ultimamente adverte o Senhor aos discípulos que lancem as redes para pescar e prender peixe, porque muitos lançam as redes só por lançar, e por costume, e não com fervor, afinco, intento eficaz de pescar, e por isso se lhes passa muito peixe pelas malhas. Ou quantas vezes lançamos as redes da penitência, mortificação e oração, e porque não é com este fervor, afinco e eficácia, se nos passa pelas malhas muito peixe, e o não tomamos nas redes. Estes documentos referidos neste ponto e no antecedente deu Cristo Senhor Nosso aos discípulos, para ser abundante a sua pesca, guiar para o alto, pôr o ponto alto, aspirar ao mais perfeito, lançar as redes, lançá-las todas, estendê-las de todo, lançar as nossas e não fiar só nas alheias, e lançá-las com fervor, afinco e intento eficaz de tomar peixe. E porque os discípulos assim o executavam pontualmente, tiveram tão bom sucesso na sua pesca, que tomaram copiosa multidão de peixe. E se nós assim o fizermos, seguindo os documentos do Senhor,
encheremos as nossas redes de boas obras e merecimentos, e com elas, cheias, aportaremos nas praias da glória. E que maior felicidade do que aportar nas praias da glória com as redes cheias de boas obras e merecimentos para lograrmos da vista clara de Deus por toda a eternidade. E então veremos quanto nos renderam os lances das nossas redes. Resumo desta meditação. Primeiro ponto. Subiu Cristo Senhor Nosso à naveta de São Pedro. Dela pregava e às turbas, e chegavam a ouvir a palavra de Deus com grande ímpeto e fervor, e por isso se aproveitavam do que ouviam. E porque muitos não chegam com este fervor e desejo de a aproveitarem, se não aproveitam das pregações. E da naveta fez o Senhor púlpito, ensinando aos pregadores que hão de ser pescadores de almas, quando pregam. E para pescarem almas, as suas pregações hão de ser de doutrina, e doutrina que sirva que sirva até para as multidões, como era a de Cristo Senhor Nosso. Das duas navetas subiu o Senhor à de São Pedro, ensinando-nos que a verdadeira, sólida e segura doutrina é só a que se prega na naveta de São Pedro, como o púlpito, e só se há de crer o que nela se define como cadeira. Aqui louvarei ao Senhor por dar estes poderes a São Pedro e aos pontifícios seus sucessores, e também por nos meter nesta naveta, em que só se salvam os que nela vão embarcados. E para pregar o Senhor da naveta, rogou a São Pedro que a apartasse da terra, porque para os pregadores pregarem e os ouvintes ouvirem com proveito a doutrina de Cristo, desenganos e desprezo do mundo hão de apartar o coração dos afetos terrenos. Segundo ponto. Depois de Cristo Senhor Nosso pregar às turbas, encaminhou a doutrina para a pesca, e para isso mandou a São Pedro que guiasse a naveta para o mar alto, e aos discípulos que com as redes lançadas o seguissem, ensinando-nos que para ser fecunda a pesca de nossas boas obras, havemos de pôr o ponto alto, para que, abaixando a pontaria, ainda acertemos no alvo, pôr o ponto no perfeito e no melhor, para vir a dar no bom. E não só havemos de pôr o ponto no melhor para vir a dar no bom, mas também para chegar ao melhor. E a isto nos persuade Cristo Senhor Nosso, dizendo-nos: sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. E São Paulo diz que o Senhor nos escolheu para sermos santos. E a isto nos movem os santos com o seu exemplo. Nem valem contra isso as desculpas que alguns dão para não aspirarem à maior perfeição. Terceiro ponto. Mandou o Senhor a São Pedro que guiasse a naveta para o mar alto, e aos discípulos que lançassem as redes, e para ter bom sucesso à pesca, apontou algumas circunstâncias com que as haviam de lançar. Primeira, mandou que as lançassem logo, ensinando-lhes, e a nós, que nenhum tempo tenhamos as redes ociosas, mas ou lançando-as ou refazendo-as com novo fervor para as tornar a lançar. Segunda, mandou-lhes que lançassem as redes e as largassem e estendessem de todo para não escapar algum peixe, como nos escapam a nós muitas boas obras, pelas não se estendermos de todo. Terceiro, mandou-lhes que lançassem as suas redes, porque muitos querem pescar com as alheias. Pedem aos outros que roguem por eles e eles não rogam, nem fazem boas obras. Quarta, advertiu-lhes que lançassem as redes para pescar e prender peixe, porque muitos, por não lançarem as suas com fervor e intento eficaz de pescar, se lhes vai pelas manhas muito peixe de boas obras. E porque os discípulos lançaram as redes com estas circunstâncias, pescaram uma multidão copiosa de peixe. E se nós lançarmos do mesmo modo as nossas, as encheremos de peixe de boas obras e merecimentos com que nos aportaremos nas praias da glória. Nosso Senhor Jesus Cristo efetuou o milagre após uma noite, o milagre da barca quase a partir cheia de peixe, logo após uma noite sem sucesso a pescar. Quando interviu após uma noite escura e desânimo, quando interviu, até as barcas iam partindo ao meio. E São Pedro prostrou-se.